que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Palavras de salvação, né, irmãos? Oh, aleluia! Que bênção! Jesus, ele fala aqui sobre não andarmos ansiosos. E é possível a gente não andar ansioso, não andar preocupado. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sabe, irmãos, Deus não nos pediria ou não nos ordenaria algo que nós não fôssemos capazes de fazer. Se Ele disse para a gente não andar ansioso, é porque é possível. Eu quero te indicar esse livreto aqui do Kenneth Hagin, pastor Hagin, com o título Como Viver Livre de Preocupação. Como viver livre de preocupação. Sabe, eu cresci aqui nessa igreja, e eu lembro ainda criança, adolescente, vendo as primeiras pregações do pastor Bud, ele falando sobre uma vida de fé, e ele dizia que fazia 20 anos que ele não sabia o que era preocupação. Eu achei aquilo chocante, né? O tempo foi passando, eu fui crescendo, não, fui ficando mais velho. E ele continuava pregando as mesmas coisas, e ele dizia: fazem mais de 25 anos que eu não sei o que é preocupação. E adolescente, você sabe, começa a questionar algumas coisas, e eu lembro que eu pensava, será? Será mesmo? Ou é conversa desse gordinho, né? Adolescente é atrevido às vezes, né? E o tempo foi passando e ele continuava: fazem mais de 30 anos que eu não sei o que é preocupação. E quando eu fui conhecendo a palavra, irmãos, e vendo que a palavra nos ensina, o que Jesus nos ensina, eu ouvi aquilo agora de uma maneira diferente. Eu ouvia dizendo: eu quero isso para a minha vida. E eu quero que você ouça essa mensagem hoje à noite, desejando: eu quero isso para a minha vida. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. Viver livre de preocupação. Amém? E Jesus aqui, ele fala sobre aquilo que nós deveríamos observar, considerar. E é sobre isso que eu quero ministrar para você nessa noite. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, seria: para o que você tem atentado? Onde está a tua atenção, ou no que está a tua atenção? Jesus mandou observar algumas coisas. Ele disse: deixa de observar o que está faltando, ou o que pode estar faltando para você. Observa outras coisas, observa as aves, observa os lírios. Ou seja, observa o cuidado de Deus, o poder de Deus em operação. Amém? Aleluia. E é interessante que Jesus está corrigindo aqui os discípulos, e ele diz, né, no final do verso 30, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Isso me mostra, irmãos, que preocupação é sinônimo de fé pequena. Amém? É um diagnóstico para mim e para você. Se você quer saber se a sua... Um dos sintomas, né, digamos assim. Se você quiser saber se a sua fé está grande ou pequena, meça o seu nível de preocupação ou de ansiedade. Ou seja, se eu quiser viver livre de preocupação, eu preciso aumentar a minha fé. E a gente não aumenta a nossa fé pedindo fé a Deus. Porque Ele já deu essa semente, amém? A gente aumenta a nossa fé atentando para o que Deus diz. Paulo disse aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Quanto mais eu ouço, não só escuto, mas ouço, eu atento para aquilo, eu considero aquilo, eu medito naquilo, eu me aproprio daquilo, amém?
eu dou importância, valor, consideração, crédito àquilo, mas essa fé aumenta. E quando a minha fé aumenta, preocupação diminui. Se você quiser que a sua preocupação diminua, aumente a sua fé em Deus. Ouça mais, considere mais, atente mais para a palavra de Deus. E no verso 31, Jesus diz, quero ler novamente com você: portanto, não vos inquieteis, dizendo. Sabe, preocupação, ela é alimentada pelas nossas palavras. Assim como a fé vai ser alimentada pelas nossas palavras. Se a gente fala a coisa errada, é porque a gente está tentando, considerando, valorizando a coisa errada. E a gente vai ficar cada vez mais inquieto, preocupado, ansioso. Mas se a gente passa a atentar para a coisa certa, a gente vai falar a coisa certa. A gente vai aumentar a nossa fé. Porque se a fé vem pelo ouvir, quando eu falo algo, eu sou o primeiro a ouvir. É por isso que é tão importante a gente fazer confissões de fé diárias, irmãos. Amém? Porque quanto mais você confessa, quanto mais você repete aquilo, mais você ouve, mais aquilo se torna convicção no seu coração. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, eu criei, por isso também falei. Uma das formas de você ver se você está crendo é observando o que você está falando. E a preocupação, ela vai resultar de confissões negativas, de falas negativas. Tem esse livreto do pastor Bud aqui, não fale negativo. Olhe para quem está do seu lado e diga, não fale negativo. Aleluia. Porque essas palavras vão trazer inquietação, vão aumentar a tua preocupação. Você precisa falar a coisa certa. Mas para falar a coisa certa, você tem que atentar para a coisa certa. Amém? 1 João capítulo 5, versos 9 e 10, falam de dois tipos de testemunho, ou duas verdades. Uma verdade natural e uma verdade sobrenatural. Um testemunho dos homens e um testemunho de Deus. E João, ele exorta dizendo, olha, se nós damos consideração ao testemunho dos homens, ou aquilo que os homens falam, muito mais consideração nós deveríamos dar ao testemunho de Deus. Porque o testemunho de Deus é maior. E ele diz, aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus mentiroso na sua vida. Porque aquilo que Deus diz ao teu respeito, não vai ser uma realidade para você. Ou seja, é uma responsabilidade nossa dar crédito a Deus, dar crédito ao que Deus diz. Em Atos capítulo 27, a gente vê um testemunho maravilhoso, uma história maravilhosa. Eu quero te incentivar a ler esse capítulo em casa. Atos capítulo 27, Paulo está como prisioneiro sendo levado a Roma. Ele está lá naquele navio. E ele tem um testemunho interior, uma percepção espiritual, né, inspirado, guiado pelo Espírito Santo, de que não era para seguir em viagem. Mas o centurião, ele não deu crédito ao que Paulo falou. Na verdade, em Atos capítulo 27, versículo 11, diz que o centurião deu mais crédito ao que o piloto e o mestre do navio estavam dizendo. Claro, se era sobre viagem, ele ia dar ouvidos a um prisioneiro ou ia dar ouvidos ao piloto do navio. Só que esse prisioneiro estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. O piloto estava guiado pelo seu conhecimento natural e pelo ambiente, por aquilo que ele estava vendo no mar, no vento, nas condições climáticas. Ele disse, é a melhor hora para a gente seguir viagem. Mas pouco tempo depois, veio uma grande tempestade. E aí já seria uma outra pregação. Mas eu quero que você atente para esse versículo 11. Ele deu mais crédito a um testemunho natural do que a um testemunho espiritual ou sobrenatural. Sabe, irmãos, quando Deus fala algo, quando a palavra de Deus traz uma realidade que está diferente da nossa realidade natural, a gente sempre vai se deparar com essa escolha.
ao que eu vou dar mais crédito. São duas verdades. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós podemos tocar, é uma verdade natural. Mas aquilo que Deus apresenta como fato espiritual também é uma verdade. E quando a gente dá crédito a essa verdade espiritual, a gente não está negando a existência da verdade natural. A gente só está dando mais importância a outra, né? Ao que Deus diz. E por isso você desconsidera mesmo. Quando Deus fez a promessa a Abraão dele ser pai, ele estava lá naquela condição, o seu corpo velho, a sua esposa também velha, estéril. E quando ele questionou Deus lá em Gênesis 15, e aí? Deus disse, sai aí da tua tenda, Abraão. Deixa eu te dar uma nova visão. Ei, Deus te tirou da tua tenda hoje à noite, para te dar uma nova visão. Deixa de olhar para as tuas condições naturais. Deixa de olhar para as tuas circunstâncias e adversidades. Olha para o céu. Está vendo as estrelas? Tenta contar. Talvez Abraão até começou, perdeu a conta, né? E Deus disse, assim vai ser. Assim vai ser. Vai ser além do que você pode conjecturar. Ei, Deus está te chamando para perder a conta nessa noite. Vai ser além. Você só precisa deixar de atentar para uma verdade natural e passar a atentar para a promessa dele. Aleluia. Provérbios capítulo 4. Verso 20 diz assim, filho meu, diga, está falando comigo. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Atenta para as minhas palavras, inclina os teus ouvidos para o que Deus está dizendo, atenta para o que Deus está dizendo, amém, irmãos? Para o que você tem atentado mais no teu dia a dia? Ao que você tem dado mais consideração? Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente atentar para a palavra do Senhor, nós vamos viver livres de preocupação. Vamos viver livres de medo. Vamos viver livres de dúvida. Aleluia. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tão importante quanto atentar para a coisa certa é ter o cuidado de não atentar para a coisa errada. Não atentando para o que se vê, atente para o que não se vê. Aleluia! Sabe, irmãos, ele diz no capítulo seguinte, nós andamos por fé e não por vista. Eu não estou atentando para o que se vê. Como eu aprendi no departamento infantil dessa igreja, não viva como alguém que dirige um carro, mas como alguém que pilota um avião. Não viva atentando para o que está fora e tomando as decisões baseadas no que você vê por fora. Atente para as informações que tem por dentro. Tome as decisões baseadas no que está por dentro. No que o Espírito Santo está te guiando, no teu testemunho interior, naquilo que você está colocando para dentro de você, quando você atenta para a palavra, quando você inclina os seus ouvidos para o que Deus diz, quando você não deixa aquilo, a promessa de Deus se apartar dos teus olhos. Quando Jairo foi até Jesus e disse, Jesus, minha filha está morrendo, Jesus disse, eu vou até lá, ele foi. No meio do caminho, aqueles homens chegam e dizem, Jairo, não incomoda mais o mestre. Tua filha já morreu.
Jesus imediatamente olha para Jairo, você pode ler em Marcos 5,35, ele olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Mas eu gosto da observação que Marcos coloca antes de narrar o que Jesus disse para Jairo. Ele diz que quando aqueles homens falaram, Marcos colocou assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, Jesus, sem dar importância a tais palavras, olhou para Jairo e disse: liga para eles não, crê somente. O problema, irmãos, é que quando uma informação contrária à vontade de Deus, à promessa de Deus, ou uma circunstância contrária se levanta, a gente dá atenção. Aqueles homens chegaram e nos trazendo uma notícia terrível. A filha daquele homem de 12 anos tinha acabado de morrer. Ele estava cheio de esperança, foi atrás de Jesus. Jesus estava indo para a casa dele. Olha a expectativa que ele estava. E agora aqueles homens chegam e dizem: eita, já era. Morreu. Jesus diz: olha para mim. Ei, Jesus está te dizendo nessa noite: olha para mim. Desconsidere isso que está chegando aí. Olha para mim. Não temas. Continue crendo. Crê somente. Aí fé não se mistura com medo. Fé não se mistura com preocupação. Fé não se mistura com dúvida. Ou crê ou não crê. Não tem como: pastor, eu estou crendo. Mas será? Não está crendo. Quando você está crendo, você diz: já é. Está feito, está sendo resolvido. Oh, aleluia. Aí Jesus chega lá, irmãos, está aquele tumulto lá, né? As pessoas chorando, desesperadas. Aquele desespero. Claro, uma menina de 12 anos tinha acabado de morrer, como não estava a família, os vizinhos, os curiosos. Chorando, aquele desespero. Aí Jesus chega e faz uma pergunta, irmãos, que é impressionante. Por que vocês estão chorando? Eu gosto do senso de humor de Jesus, irmãos. Por que estão chorando? Menino, 12 anos, morreu já, morreu. Aí Jesus diz: ela não está morta, só dorme. Aquilo que estava apresentado como resultado definitivo, Jesus diz: calma, é passageiro, vou resolver. Eu não sei o que o diabo tinha apresentado para você, dizendo: já era, não tem mais jeito, morreu. Jesus está dizendo: está só dormindo, eu vou acordar. É passageiro. Nesse texto que nós lemos, 2 Coríntios 4,18, não atentando para o que se vê, no versículo anterior, Paulo disse: olha, a nossa leve e momentânea tribulação, eu não sei o que você pode estar passando, meu irmão, vai passar. É momentânea, vai ser resolvido. Você só precisa atentar para quem está com você. Jairo desconsiderou tudo e continua atentando para Jesus. Jesus manda todo mundo sair. Quem está chorando, quem está triste, quem está duvidando, quem está com medo, tira. Sabe por quê, irmãos? Milagres não acontecem em um ambiente de desespero. Milagres não acontecem em um ambiente de preocupação. Milagres acontecem em um ambiente de fé. E um ambiente de fé é um ambiente de paz, é um ambiente de alegria. Aleluia. Mateus 14, você sabe dessa história. Jesus manda os discípulos irem para outra margem, ele vai para o monte orar, mas ele percebe
né, a força do vento, ele olha para o mar lá do monte, ele vê como as ondas estão aumentando, e ele sabe o perigo que os discípulos estavam metidos, e de fato os discípulos estavam, né, já perdendo o rumo, perderam o controle daquele barco, as ondas avançando, a água entrando naquele barco, escuridão, aquele desespero, o vento fortíssimo, eles já estavam amedrontados, desesperados. Aí eles olham, vem alguém andando sobre as águas de longe daquela escuridão. Diz que eles ficaram com mais medo ainda, pensando que era um fantasma. Jesus grita: não temas! Sou eu. Aí Pedro diz: se és tu, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. E Pedro, na mesma hora, coloca o pé fora daquele barco, também começa a andar sobre as águas, indo até Jesus. Mas no meio do caminho, diz que ele atentou. Atentou. Algumas versões dizem reparou. Não é interessante, porque está lá aquela tempestade, não, aquela ventania, as ondas grandes, o barco perdido, sem controle. Mas quando ele ouve a palavra de Jesus, é como se ele esquecesse tudo aquilo. E ele vai, começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Mas aí ele para de olhar para Jesus, e ele volta a lembrar do problema. Ele volta a reparar o problema, a atentar. O problema continuava lá, irmãos. Mas ele já estava andando sobre as águas, ele já estava seguindo um comando de Deus. Jesus, vem! E ele estava seguindo a palavra, mas aí ele tira a atenção dele para quem deu a palavra e coloca a atenção novamente na circunstância. O que aconteceu? Mateus narrou assim: ele teve medo e começou a naufragar. Quando você atenta para a coisa errada, você vai ter medo, você vai ter preocupação, e você vai começar a naufragar. Mas quando você atenta para a palavra, aquilo que parecia grande, se torna pequeno, se torna indiferente. É por isso que o salmista diz: o justo não se atemoriza com as más notícias, porque o seu coração está confiante no Senhor. Quero encerrar lendo com você Números, capítulo 13. Aqui a gente vê Deus dando um comando a Moisés. Na verdade, lá em Deuteronômio capítulo 1, Moisés diz que o povo trouxe uma sugestão a ele. Com certeza Moisés consultou Deus. Deus deu o sinal verde, né, dele enviar espias para a terra que Deus já havia dado a eles, ou prometido a eles. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra. Diga: espiem a terra. Que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E aí Moisés envia 12 homens. No versículo 17, Moisés passa a dar as instruções para esses homens. No 18 ele diz: olha, vede a terra que tal é. E aí Moisés acrescenta algo: e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Ora, irmãos, olha que interessante. Deus diz para Moisés, envia os homens para espiar a terra. Quando Moisés envia os homens, ele diz para aqueles homens: espiem a terra, vejam a terra e vejam o povo que nela habita. Deus não mandou eles espiarem o povo. Deus mandou eles espiarem a terra. Você está aqui?
Eles voltam, você já sabe do final, né? 10 com um relatório negativo. Versículo 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Olha como estava bom o relatório, irmãos. Se eles tivessem atentado só para o que Deus mandou. Deus disse: espia a terra. Eles foram espiar a terra. A terra é boa, mana leite e mel. Uma terra maravilhosa. Olha que bênção. Só que além de espiar a terra, eles também espiaram o povo. Aí vem a notícia ruim. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aí Caleb faz calar o povo perante Moisés e diz: ei, subamos e possuamos o quê? A terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Note que Caleb abriu a boca para falar da terra. Caleb abriu a boca para falar do que Deus mandou ele atentar. Verso 31. E é interessante porque Caleb não falou nada do povo. Caleb só disse: ei, vamos possuir a terra. Foi a terra que Deus nos deu, nós vamos prevalecer contra a terra. Caleb só estava de olho na terra. Aí o povo volta. Os homens tinham subido e disseram: não podemos subir contra aquele povo. Note que o que ficou para eles não foi a terra. Foi o povo. Foi o que Deus não mandou eles olharem. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que muitas vezes a gente está falando do que Deus não mandou a gente olhar. Por isso a gente fica preocupado. E eles começam a falar do povo, termina dizendo: nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E aí vem aquele desespero, todo mundo se desanima no capítulo 14, versículo 7. Versículo 6 diz que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra! Ei, deixa de falar do povo! A terra! Pastor, o senhor está ficando nervoso. Não, só estou um pouquinho emocionado. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, ei, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo, porquanto como pão os podemos devorar. Caleb e Josué, irmãos, atentaram para a terra, enquanto os outros 10 atentaram para o povo. Para o que você tem atentado? Para o que Deus fala? Ou para o que pode estar te impedindo de viver o que Deus te falou? Porque quando Deus diz: ei, você é sarado, você atenta para isso? Você atenta para Cristo levando sobre Ele as tuas dores ou enfermidades? Ou você começa a atentar para as dores, para os sintomas, para os exames, para as notícias ruins, para o que o Google diz a respeito? Deus não te manda espiar o Google, Deus te manda espiar a Bíblia. Ou quando Deus diz: Senhor é teu pastor, nada te faltará,
né? Eu vou suprir todas as tuas necessidades segundo a minha riqueza em glória. Você olha para a provisão, para o poder dele, para a fonte inesgotável que ele é, ou você começa, mas a falta, a conta aqui. Colossenses capítulo 4. Essa é uma palavra específica para algumas pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Colossenses capítulo 4, verso 17. Paulo está terminando a sua epístola para toda uma igreja, toda uma cidade. Uma igreja em uma cidade. O povo de Filipos. E ele deixa de falar para todo mundo. De Colossos, né? Os colossenses. Ele deixa de falar para todo mundo. E ele se dirige para um jovem. Para uma pessoa. Arquipo. Alguns dizem, supostamente filho de Filemon. E que na época dessa epístola ele estava com cerca de 16 ou 17 anos. Também dizei a Arquipo, ou Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Você pode ficar de pé. Inspirado pelo Espírito de Deus. Feche os teus olhos. Inspirado pelo Espírito de Deus. Eu quero dizer para algumas pessoas aqui em específico, eu estou como Paulo, deixando de falar para o coletivo. E estou falando com você especificamente, e no seu coração você vai saber que é com você. São vários, muitos. Atente para o ministério que você recebeu do Senhor Jesus Cristo. É para isso que Deus está mandando você começar a atentar. Atente para o ministério que você recebeu. Atente para o que você foi chamado para fazer. Não se distraia com outras coisas. Não atente para o que você vai precisar para cumprir esse ministério. Essa é a parte de Deus. Atente para o ministério que você recebeu. Atente para o chamado, o dom que você recebeu de Deus. Não coloque a sua atenção nas suas limitações. Não coloque a sua atenção em uma timidez. Não coloque a sua atenção nas suas necessidades. Não coloque a tua atenção em outras pessoas. Atente para o teu ministério, diz o Senhor. Eu estou te chamando e você pode estar procrastinando por atentar para outras coisas, ou esperando algumas coisas acontecerem. Atente para o ministério. Deseje o que eu tenho te chamado para ser e para fazer. Se você percebe, tem um testemunho que essa palavra foi para você, levanta as suas mãos onde você está. Oh, aleluia. Atente para o ministério que você recebeu. Tem uma unção vindo sobre você agora mesmo. Diga sim ao Senhor.
Diga sim ao que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Aleluia. Ei, eu te capacito, diz o Senhor. Eu te habilito, diz o Senhor. Eu estou com você. Eu abrirei as portas. Eu te darei as oportunidades. Só atenta para o que eu te chamei. Não atente para as dificuldades. Não atente para o que você precisa ou precisaria. Atente para o ministério que eu te chamei. E o resto é comigo. Como vai ser? Quando vai ser? Onde vai ser? Por onde vai ser? É comigo. Tem uma sarça queimando e não se consumindo. É o chamado de Deus. Deixe de atentar para as outras coisas. Faça aquilo que Deus te manda fazer. Seja fiel ao que está nas suas mãos hoje. Siga as instruções da sua liderança. Prepare-se. Faça o rema, escola de ministros, para alguns escola de missões. Atente para o ministério que recebeu. Aleluia. Oh, se quebranta, irmãos. Diga sim ao Senhor. E assuma com Ele um compromisso. Eu vou cumprir o que o Senhor me chamou para fazer. Eu vou entrar pelas portas que o Senhor está abrindo. Eu vou seguir as instruções que o Senhor está me dando. E o resto é com o Senhor. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra. Você pode sentar.